Boa noite, rapaziada do basquetebol em cadeira de roda. Chegamos aqui no Facebook aqui do MB aqui, MB polêmico. Chegamos aqui para essa noite bem bacana, um pouco chuvosa aqui no Rio de Janeiro, né? Um pouquinho de chuva, mas tudo dentro do normal. Vamos dar boa noite aqui para quem estiver chegando aqui. Vamos organizar. Alô, Diego Madeira. Deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Peraí. As pessoas vão chegando devagarzinho. Vamos acenando aqui para elas. Professora Cris Bonilha, fique aí que nós vamos falar de basquetebol em cadeira de rodas. Ed Júnior, vamos falar daqui a pouquinho, Ed Júnior, com Diego Madeira. Diego Madeira, tô aqui fazendo aqui, anotando algumas coisas aqui. Vamos lá. Que hoje a chapa vai esquentar. Boa noite, Fran, tudo bem, querida? Franzinei, boa noite, Gabi. Alô, abraço, Franzinei, um abraço, meu amigo Ed Júnior, tamo juntos. Semana que vem tem basquetebol em cadeira de roda da primeira divisão e o BCR Brasil vai estar coladinho lá. Vai chegar juntinho levando a emoção do basquetebol em cadeira de roda. Alô, Arthur, segura que nós vamos falar com Diego Madeira. Daqui a pouquinho vamos falar com Diego Madeira. Aqui vamos organizar. Pronto. Tô vendo como que funciona aqui. Pronto, tô organizando a casa aqui. É o seguinte, hoje nós vamos conversar. Hoje nós vamos bater um papo muito bacana com o Diego Madeira. Você que está chegando aí, já chega compartilhando aí, porque daqui a pouquinho vai estar no grupo do BCR Brasil e lá na live lá do grupo BCR Brasil, da página do BCR Brasil, vai estar esse bate-papo com o Diego Madeira. Alô, Dinei Lima, um abraço, meu amigo, tamo junto. Professor Thiago Batista, fique aí, que daqui a pouquinho vai ter a live com o Diego Madeira, que vai falar tudo sobre basquetebol em cadeira de roda, vai contar tudo o que ele sabe do basquetebol, vai contar a sua história. Com certeza teremos muitas polêmicas, professor Thiago Batista. Alô, Erio Nunes, fica aí que daqui a pouquinho tem. Hoje nós vamos conversar com o Diego Madeira. O Diego Madeira atualmente está sem clube, ele tem 35 anos, é o ponto 1,5, nasceu lá em Criciúma, Santa Catarina. Ele já jogou pelo Magic Wheels, ele já jogou pelo CPSP, Tubarões e por último agora ele jogou o Campeonato Carioca, que nós vamos falar do Campeonato Carioca daqui a pouquinho. Alô, Írio, segura que nós vamos falar do Campeonato Carioca 2018. Vamos falar com Madeira, o web design. O Diego Madeira tá chegando. Deixa eu tentar adicionar a fera aqui. Peraí, deixa eu tentar adicionar a fera Diego Madeira. Vamos lá, vamos tentar adicionar. Alô, Marlon Belo, chega aí, Marlon Belo. Alô, Diego Madeira, estamos aguardando o nosso convidado, né, Marlon Belo? Aproveita que você chegou e dá uma boa noite aí pra rapaziada que tá te olhando. Elizabeth, minha amiga, professora Elizabeth Fernandes, Leandro Malaquias, é a fera lá convocada para a Seleção Brasileira de Handball em cadeira de rodas. Tamo junto, Malaquias, tamo junto, meu parceiro. Glaucio Alagoano, dá uma boa noite pra rapaziada, Marlon Belo. Boa noite. Dá uma boa noite melhor, Marlon Belo. Que boa noite é esse, hein? Dá aquele boa noite, alô, galera do BCR Brasil, uma boa noite aí pra vocês. Manda ver, rapaz, tá todo mundo te olhando. Professor Elberson, um abraço. Alô, Zé, faz teu nome, Zé. Nós vamos falar agora com Diego Madeira. Deixa eu adicionar a fera. Deixa eu ver aqui, peraí, cadê o homem? Alô, Diego, peraí, tô tentando. Tô vendo aqui, tô esperando porque hoje, Dinei, hoje o bicho vai pegar aqui, porque a entrevista vai ser bacana, um bate-papo, né, Marlon? Promete. Vamos ver se ele chega, eu tô aguardando com muita ansiedade. Essa entrevista está prometida. Era para acontecer em 2018, mas não deu certo. Professor Matheus Teriani, um abraço, querido. O professor Matheus é o técnico, o head coach do Canadá, que nos ajudou muito na entrevista com o Mito. Estamos aguardando aqui. Alô, Luciano, boa noite, meu amigo. Um dos melhores pivôs do Brasil aí, 4,5 da ABD, que vai estar na primeira divisão. E eu vou estar lá para dizer, faz teu nome, Luciano. Eu vou mandar aqui, o Madeira já chegou. Deixa eu ver se eu... Peraí. Alô, Madeira, você já está como convidado já, Madeira.
Só tá aguardando você aceitar o convite. Só tá. Estamos tendo problema aqui, Marlon Belo, que eu só tô aguardando o Diego Madeira. Eu tô tentando aqui, ó. Tô só tentando aqui, tô aguardando. Pronto, mandei o convite. Tá adicionando. O Madeira tá demorando. Alô, Luciano, segura que nós vamos chegar na primeira divisão e eu vou gritar lá. Faz teu nome, Luciano. A bola cai. Alô, Luciana. Luciana, vou tentar aqui. Padiane. Alô, minha prima Luciana. Estamos aqui, ó. Chegou o homem. Opa, boa noite. É o Diego Madeira. Só uma pergunta, deixa eu... Boa noite, tudo bem por aí? Rapaz, antes de mais nada, eu queria agradecer que você aceitou o nosso convite para essa resenha do BCR aqui, inaugurando esse espaço aqui, a resenha do BCR, e dizer que eu sou admirador e fã aí do seu trabalho aí, que acompanho desde sempre, né, Diego? Obrigado, o sentimento é recíproco. Mandar um abraço para todo mundo que já está assistindo, já temos 13 pessoas online, eu não merecia tanto. E obrigado por ser o primeiro entrevistado aqui. Boa noite, Marlon Belo, pessoa mais bonita desse canal. Diego Madeira, o Marlon Belo está aqui. E olha o seguinte, Diego Madeira, fizemos uma pauta aqui bem bacana. Vamos ver se eu consigo. Essa estreia sempre é bastante tensa na Madeira. Eu estou aqui nervoso. Estou aqui tremendo. Porque, afinal de contas, você é um dos caras que tem a palavra mais fácil no basquetebol em cadeira de roda, um dos críticos mais respeitados. E, aliás, nós vamos falar disso sobre o Expresso do BSR, né? Mas vamos falar disso, beleza? Aí chega aí, deu boa noite para todo mundo. Fala novamente, Madeira, que nós vamos daqui para frente, o bicho vai pegar. Uma coisa em minha defesa, eu queria dizer que eu estava aqui antes das 8 horas para começar. A live começou atrasada por causa do Mário. Eu sou uma pessoa pontual. Aliás, os britânicos aprenderam comigo a serem pontuais. Segue aí. Polêmica, já chegou. Olha, eu vi aquela foto toda da Machadinha, eu fiquei até com medo, hein? Olha, é polêmica, já chegou toda Machadinha do grande ver polêmica aqui. Alô, Madeira, vamos começar o seguinte. Faça aí a tua retrospectiva, né? Que é tão em moda, né? Do ano de 2018. O que você viu aí em 2018? Fala desse ano de 2018 na tua visão, Madeira, de crítico do basquete em cadeira de rodas. Olha, 2018 foi um ano de Mundial, a gente já vai falar nisso. Foi um ano que teve a inclusão e a consolidação de alguns campeonatos estaduais, o que é uma coisa muito legal. Tiveram mais equipes entrando e eu fiz esse cálculo uma vez, mas eu nunca cheguei a verificar isso. Mas eu acho que mais equipes ou voltaram às atividades ou abriram do que as equipes fecharam. Isso é uma coisa muito boa. Significa que tem mais gente jogando, tem mais gente treinando e é muito bacana para a modalidade. Tivemos alguns probleminhas aí, mas eu acho que no geral o saldo é positivo. E a melhor notícia do ano é que o Mário se consolidou como o melhor narrador de basquete em cadeira de rodas do Brasil. Esse Madeira... Olha, eu só vou acreditar porque é você que está falando, porque você é um cara que não faz média com ninguém não, hein? Mas tivemos também, né, Madeira, problemas recorrentes aí nos nossos campeonatos nacionais, né, com campeonatos acontecendo com número de equipes menores do que aquele que estava projetado aí pelos regulamentos, né? Olha, isso é uma discussão que vai longe, então me corta aí quando você achar que eu estou falando demais. Eu acho que o formato do brasileiro agora ele é ruim. O fato de ter 3 divisões, mais 2 divisões de acesso divididas regionalmente. Eu acho que o Campeonato Brasileiro deveria ser feito em etapas e com uma divisão só. E uma divisão de acesso. Daria mais oportunidades para as equipes que estão um pouco mais atrás de chegar na frente e daria uma possibilidade melhor das equipes se organizarem para não conseguir nessa etapa, vou na próxima. Beleza, Madeira falou, olha, eu já vou pedindo aqui, quem tiver online aí, que dá aquela curtida aí no vídeo, na live, compartilha, que é para a gente poder divulgar aí mais a nossa modalidade através do Madeira aí, que é como eu já falei aqui, vou bater aqui na mesma tecla, é um dos grandes críticos aí do basquetebol em cadeira de roda e que é da palavra fácil, porque ele é sincero, fala mesmo que tem que falar e doa quem doer.
O Arthur tá mandando aqui, Madeira, como era fazer o atletismo, Madeira? O Arthur Rodrigues, lá do Rio Grande do Sul. Um abraço para o Arthur. Cara, o atletismo fez parte da minha vida por alguns anos, um pouquinho mais que 10. Eu fui atleta de... Eu era corredor, e era velocista e cheguei a integrar a seleção brasileira que esteve nos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007. Tem uma história engraçada com o basquete, depois se quiser eu conto. Mas foi uma época muito bacana. Pô, na preparação para o PAN, eu tive uma lesão um pouquinho pesada no meu ombro e eu nunca mais consegui correr em alto nível depois disso. Ainda hoje eu sinto, quando eu estou muito quente, fazendo muita força, o ombro meio que dá uma gritada, sabe? Eu não sei exatamente como descrever essa sensação, mas ele dá uma... Ô tio, para um pouquinho aí que eu estou cansado. Talvez seja a idade, já estou com 35 anos. Quando eu fazia atletismo eu tinha 20 e poucos. O tempo passa, Madeira, o tempo passa também. Eu tô indo nessa vibe aí, ó. Vou aproveitar aqui, Madeira, para dar uma boa noite aqui para quem está conosco aqui na live, ou quem já passou por aqui, vai lá e volta rapidinho. Professora Cris Bonilha Borégio, que sempre está assistindo nossas lives lá com a dona Isabel, mamãe da professora Cris, o Marcelo, meu amigo, um abraço aí. Você conhece essas feras, Diego? Sim, professora todo mundo. Cris, já joguei com e contra, são pessoas ótimas. Show de bola. Ó, Éder Júnior que esteve na Paralimpíada 2016, né? Éder Bonfim Júnior. Tem a Gabi, a Gabriela Oliveira, a Franciele, o Gabi, a Franciele, tudo lá no nosso grupo BCR Brasil, né? Sim, vamos sim. A Gabi é uma das gratas surpresas que a gente tem no basquete em cadeira de rodas. Eu treinei com ela quando eu treinei com a equipe juvenil da ADD, e é muito bacana ver a evolução dela, ver o quanto ela está crescendo. Mais do que isso, ver que ela não está esquecendo as outras partes da vida dela. Eu cheguei um dia para treinar, ela já estava lá, e é uma coisa estranha, porque eu sempre chego pelo menos uma hora antes, e ela estava lá fazendo a tarefa de casa. Estava fazendo o dever de casa da escola. E eu achei muito bacana essa... Falando ainda da Gabi, em 2017 a Gabi ela ficou na terceira colocação, né? Terceira colocação do brasileiro feminino. E em 2018 ela foi campeã brasileira, não é isso? Campeã brasileira, e isso, jogou com o time do Pará, né? Então foi campeã brasileira lá com o professor Caju, se eu não estou enganado. Daqui a pouquinho ela vai colocar pra gente aí. O All-Star Pará, se eu não estou enganado. Vamos lá, seguindo aqui, o Arthur, já falei. Só mais uma. O professor Tiago Batista também passou aqui, está conosco. Aliás, ele está conosco. Professor Tiago Batista, quer mandar um abraço para ele? Sim, o professor Tiago Batista é um dos melhores profissionais que a gente tem no basquete em cadeira de rodas, desde a época do Expresso. Sempre me deu as melhores respostas, as melhores informações, e eu ainda quero jogar com ele antes de parar. Professor Tiago Batista, obrigado pela tua audiência, obrigado pelo carinho aí com o MB, né? Dinei Lima, é o Celino, né? Tá aqui conosco. O Írio Francisco Nunes, que esteve recentemente servindo a seleção brasileira, né? Vamos lá. José Soares Elzé, campeão brasileiro da segunda divisão pela Adifima. Carlos Antônio, professor Marcão, o professor Marcão da ADD. Aquele que criou uma polêmica no Facebook, né? Apareceu aí criando polêmica. Você acompanhou a última polêmica dele, que ele colocou um creme no ombro, alguma coisa desse tipo? Não sei se você viu o vídeo, né? Não sei exatamente. Caiu meu telefone aqui, peraí. Beleza, vai arrumando aqui, enquanto eu estou dando boa noite aqui. Já falei aqui com o Luciano, já falei com o Leandro. Minha prima Luciana Papadiani, um abraço para a família, prima. Beijo no coração. Aqui, vamos lá, Francisco da Silva, da Bahia. E o professor Marcos está dizendo, segura as polêmicas, hein? Professor Marcos o Rafael tá boa. Olha, Madeira, o Thiago Rafael tá aqui. Fala aí, MD. Só pontuar. Abre o olho pro Thiago Rafael que vai jogar pelo Tigre. Fala aí, Madeira. Manda aí. Só para completar a história da Gabs, eu posso dizer, sem medo de errar, que ela foi a melhor contratação do Caju para esse ano. Toca daí. E ela tá falando aqui o seguinte, olha,
Obrigado pelo carinho, Madeira. Joguei sim no All-Star Pará esse ano, Mário. Esse ano é o ano que vem, né? Porque ficou. As competições da CBBC estão acabando em 2019, mas depois a gente vai falar sobre isso. Joselio, bola! Um abraço, meu irmão! Tamo junto! Vamos lá, Aline Martins, boa noite, Aline Martins! Como é que tá aí o Ceará? O bicho tava pegando lá, né, Madeira? O Ceará, a coisa tava complicada, né? Próximo assunto? Não tem como opinar sobre isso. Não tô acompanhando. Não tô acompanhando esse assunto. O próximo assunto, Madeira, é o seguinte. A portaria 115, ela veio aí para botar ordem na casa, né? E um dos pontos que mais chamaram a atenção é justamente quando ela fala da representação dos atletas. Você está acompanhando esse assunto? Está acompanhando aí a questão da revisão estatutária da CBBC? Eu estou acompanhando o que tu me manda de vez em quando. Não estou tão próximo quanto deveria. Mas é um assunto que eu vou ler a respeito nos próximos dias. Porque lá na portaria, a portaria determina a questão das escolhas dos representantes dos atletas e o direito de votos da categoria dos atletas, né? Que agora o atleta tem voz e tem voto em todas as assembleias aí das entidades, né? Como a CBBC, por exemplo. Vamos lá, seleção brasileira. O que nós podemos falar da seleção brasileira no momento atual? O sul-americano, o Brasil perdeu aí a final por 25 pontos de diferença para uma Argentina que não veio totalmente completa, assim como o Brasil também faltaram duas peças fundamentais, que é o Leandro de Miranda e o Gelson Júnior. Tivemos algumas caras novas, mas eu quero saber do Madeira. E o Madeira está satisfeito com a seleção brasileira? Por onde que eu começo? Eu não sei, peraí. Vamos organizar aqui. Lá atrás, você pontuou uma coisa e eu não concordei. Aliás, se vocês vissem a minha conversa no privado com o Mário e com o Belo, vê que a gente ser amigo é uma coisa improvável, porque o pau quebra bonito lá. É divertido. É verdade. É divertido. Eu não concordei com essa história de dividir a cabeça de técnico, traduzido ruimmente do inglês, em três partes. Eu acho que, ainda que eu não concorde que o Thiago Franco seja a melhor escolha, eu acho que uma vez que a posição de head coach era dele, deveria ter sido respeitado até ele não ter um resultado bom ou ele pedir para sair. Esse negócio de dividir em três é a mesma coisa que eu coloquei daquela vez. O cachorro de dois donos morre de fome. E o resultado de toda essa pataquada aconteceu no Sul-Americano. Nós tínhamos uma equipe melhor, mesmo que não tendo as principais peças, e perdemos por 25 pontos da Argentina, o que não é demérito nenhum. A Argentina tem um puta de um time. Tem o melhor ponto baixo da atualidade e tem uma equipe que já joga junto há muito tempo. Então eu acho que perder não seria ruim, mas todo o contexto que levou até isso levou a gente perder essa partida. Não só perdemos a partida, como perdemos um dos técnicos. O Thiago Batista não topou continuar. E eu não sei se esse formato de revezamento de técnico era a melhor escolha, porque a gente perdeu um pouquinho mais do que um campeonato. Perdemos uma oportunidade de lançar bons jogadores aí. O que aconteceu? Eu fiquei muito feliz pelo Juninho ter ido, pelo Rebota ter ido, pelo Vander Mars do Rio ter ido. Eu treinei com ele lá na Andef. E uma pessoa ótima, um puta de um jogador, um ótimo líder. E eu não sei se essas pessoas vão continuar na equipe, uma vez que o trabalho não é contínuo. Mas você tocou num ponto importante aí. Você deu, na tua opinião, o Thiago, o professor Thiago, né? Ele deveria continuar como o head coach até que viesse um resultado que não sustentasse a permanência dele na posição. Mas aí eu te pergunto, você não considera ruim o resultado já da Copa América, onde o Brasil ficou, se eu não me engano, com a quarta vaga, já na bacia das almas, vamos dizer assim, para ir para o Mundial, você já não considerou ruim? E depois a continuidade no próprio Mundial, você acha que foi satisfatório? Não, eu não acho que nenhuma dessas competições foram satisfatórias, mas uma vez que ele foi mantido, ele deveria ter sido retirado da função antes dessas competições, ou mesmo
O meu problema é não ter muito claro quem é o técnico e qual é a função. Em nenhuma equipe isso aconteceu, e se em nenhuma equipe isso foi, se é que aconteceu, deu certo. Em equipes grandes, não necessariamente da NBA, mas do NBB ou mesmo do Campeonato Europeu, uma equipe chega a ter até 10 técnicos. O head coach, o técnico de defesa, o técnico de ataque, o técnico de lance livre, técnico disso, técnico daquilo. Todos eles chegam a ter uma liderança. Mas ainda assim, existe a figura do head coach, existe a figura do técnico principal. Isso é uma coisa que não deveria ter sido perdida. Porque é essa pessoa que vai ser cobrada depois. Aí, uma vez que houve esse revezamento, a gente não sabe a quem perguntar para perguntar o que houve. Lembrando que o Thiago Frank nunca responde e-mail, então não faz muita diferença. É complicado, porque assim, eu assim, concordo contigo nessa questão da continuidade do trabalho, mas eu entendo que chega um momento que fica insustentável a continuidade de um trabalho. Né? Eu acho que perder para a Argentina por 25 pontos, dada a circunstância, é um resultado que nós não podemos ver como um desastre, não podemos entender que foi um desastre. Porém, eu entendo que foi bacana das oportunidades que foram dadas. Né? Como você colocou aí, citou alguns nomes, entre eles aí o Rebô, o Júnior, né? Eu acho que foi muito positivo. Então, o que nós podemos esperar aí para o Parapan? O que você espera para o Parapan? Diante do que aconteceu na Argentina e sabendo que lá o caldo está mais grosso, né? Porque são apenas 3 vagas e nós temos aí 4, 5 equipes. A Colômbia, que veio forte também já para o Sul-Americano e promete vir mais forte ainda para o Parapan. O que a gente pode esperar do Parapan desse ano? Olha, as 2 vagas já estão garantidas, né? Que são dos Estados Unidos e do Canadá. Eles realmente estão em outro nível, não tenho que discutir em relação a isso. E essas 3 equipes, com uma possibilidade de uma quarta, vão estar disputando uma vaga. Não tem muito o que discutir em relação a isso. Eu acho que o Brasil pode ficar de fora da próxima Olimpíada se não trabalhar direito agora. O Brasil pode... Desculpa, conclui, pode falar. A Argentina, como eu disse, tem um time muito bom, tem um time onde a maior parte dos jogadores jogam na Europa. É um time que joga junto há muito tempo, e a Colômbia tem a que eu considero a melhor técnica do Brasil da atualidade. Eu não sei se ela não conversei com ela depois, mas eu acredito que ela continua à frente da seleção da Colômbia, a professora Ana, e eu acho que a maior força deles está no banco. E muito legal que o Hopkins voltou para a equipe, né? Que ela conseguiu colocar ele de volta. Então, beleza. Deixa eu dar aqui boa noite aqui, Madeira, rapidamente, aqui para a gente não perder o feeling do bate-papo, que está muito bacana. Vamos lá, professor Sérgio José de Castro, boa noite, professor. Débora Costa, boa noite, a mamãe aí do ano do basquetebol em cadeira de roda. Um abraço para a família aí. O papai vai estar na primeira divisão. Chegamos aqui. Vamos aqui, Nivaldo, um abraço. Dilma, a Débora aqui, o papai lá. Depois coloca aqui, Débora, desculpa que é tantos nomes, a gente acabei esquecendo o nome do bebê. Parabéns aí para a família. Débora Costa está lá cuidando da criança, está lá mimando a criança, porque o papai vai estar jogando a primeira divisão. Agora vamos lá, Dilma, boa noite, Dilma. Clarinaldo é o Tiririca, um abraço, Tiririca. O Edinho está falando aqui, ó. Coloca grosso nisso, falando sobre sobre o Parapan. A Dilma está dando boa noite aqui para o Marlon. O Dinei está falando para o Madeira, fica quietinho. Ou ele falou para o Edinho, não sei. Vamos lá. Então, continuando aqui. A Débora respondendo aqui boa noite. Continuando aqui. Mas falando da seleção masculina, que o chumbo está grosso lá, o Parapan. Mas também, se nós olharmos para o feminino, me parece aí que a coisa também está complicada, né, Madeira? Porque se a gente olhar para o feminino, a coisa está complicada também. O Brasil, assim, muito próximo do Mundial, ficou sem técnico, né? O professor Martoni, ele se desligou da seleção, a professora Cris assumiu e logo depois saiu da seleção feminina. Como tem essa movimentação, Madeira? Cara, a seleção feminina não sei exatamente, não tenho informações o bastante para comentar, mas, de novo,
Essa troca de comando muito constante não é uma coisa boa, não faz bem pro esporte. Claro que a professora deve ter tido os seus motivos, inclusive eu acho que a próxima pessoa que você deveria conversar seria com ela, exatamente para ela explicar o que houve, porque eu acho que ela fez um bom trabalho no Mundial, e eu, visto o que ela fez na HD Camp nos últimos anos, eu acho que a seleção feminina estava num, num bom caminho com ela. Mas precisa ver o que aconteceu exatamente. As pessoas têm os motivos para sair. E em relação à vaga, não sei se são 3 também no feminino, mas no feminino eu acho que está um pouquinho menos difícil, considerando que as 2 primeiras vagas são de Estados Unidos e Canadá também, mas a terceira vaga o Brasil está um pouquinho melhor do que Argentina e Colômbia hoje. Mas eu não tenho certeza, a Débora ou a professora Cris pode nos ajudar, não sei se são 3 vagas para o Brasil. Eu não sei. Aqui no Parapan, terão 3 vagas no feminino. Eu acho que são 2 vagas. Eu acho. Aqui, vagas, lembrando que seriam 2 vagas. A professora Cris colocou, mas, enfim, né? É a vida que segue. Professora Cris está ligada. Continue aí, que vem agora o chumbo vai começar a engrossar aqui, Madeira. E nós vamos falar aqui pela nossa pauta, seguindo a pauta aqui, a organização aqui do município. Vamos primeiro, antes de entrar com a marchadinha, né, vamos falar aqui a volta do Expresso BSR. Eu ouvi um zum, que esse espaço muito importante, estaria voltando, Madeira. Você confirma essa informação? E antes de você falar, a professora aqui está dizendo que são 2 vagas no feminino. Para a Olimpíada. Pois é, repete a pergunta de novo. 4 pessoas falando comigo ao mesmo tempo, agora eu me perdi. Não, eu estou falando aqui que são 2 vagas no feminino, né? E eu queria saber também, sobre a volta do Expresso BSR. Eu queria que você explicasse a história desse espaço, e nos explicasse, e eu ouvi dizer que estaria voltando, é verdade? Sim, é possível. Existe uma conversa para começar, para refazer o espaço. O Expresso BSR, ele aconteceu um tempo atrás por causa de uma coisa que eu identifiquei e que me irritava profundamente. Existe basquete em cadeira de rodas acontecendo toda semana. Existe alguma notícia, existe uma equipe nova nascendo, existe uma vontade de uma equipe nova nascendo, existe jogadores querendo participar e o site da CBBC ele era atualizado quando a Anaíse queria, quando ela acordava de bom humor. E o que era quase nunca, né? Aí eu falei, não, vou fazer para mostrar que é possível. Há algum tempo atrás, a Grazi já havia feito uma coisa parecida, mas eu tentei levar um pouquinho um nível acima. Eu coloquei agrupando notícias, trazendo opiniões de atletas, trazendo entrevistas com atletas no formato de podcast, que era uma coisa que até então ninguém tinha feito. E a ideia de voltar com o Expresso é voltar com o podcast para fazer entrevista, para conversar com pessoas, para mostrar que tem basquete acontecendo no Brasil praticamente todo dia. Show de bola. Madeira, agora vamos fazer o seguinte. Eu queria saber de você a importância. Você já pontuou aí algumas coisas, né, sobre do Expresso BSR, mas eu queria saber, na sua visão aí, a importância desses blogs, né, desses espaços, como o Expresso, como o BCR Brasil, né, entre outros canais que falam aí da nossa modalidade. Qual a importância desses canais, na sua opinião? É muito importante, porque gera um senso de comunidade, gera uma ideia bacana que em vários lugares do Brasil existe pessoas que estão fazendo basquete. Existe a ideia que eu posso precisar de alguma coisa, de alguma informação, de algum material, que nesse espaço eu posso conseguir quem vende, eu posso conseguir quem faz, e por aí vai, e a pessoa tem opções de, primeiro, gastar pouco, segundo, de ter a informação mais precisa possível,
Uma das coisas que eu mais gostei de ter feito na época foi uma entrevista com o professor Marcos Gama, que na época tinha entrado 3 ou 4 novas regras e havia algumas adaptações de regras do basquete andante para o basquete cadeira de rodas que passou a ser diferente. Eu chamei ele para conversar. E nesses espaços é bom para compartilhar esse tipo de ideia. E sempre tentando ajudar todo mundo a crescer. É bacana, bacana, é isso daí. Vamos falar aqui um pouco de 2 campeonatos que você conhece bem. Campeonato Paulista, já que você citou o professor Marcos Gama, me fala aí, o que você achou do Campeonato Paulista 2018, que teve a equipe do CAD Corinthians, né? CAD Corinthians Betnil. Aproveitar e mandar um abraço para o Rodrigo Souza aí, o Rodrigo, o grande Rodrigão aí, um abraço, que é lá do CAD de São José do Rio Preto, que agora é CAD Corinthians, e que terminou aí com o Magic Hand na segunda posição e HD Camp na terceira. O que você achou desse Campeonato Paulista? De BSR também, né? Eu prefiro o termo basquete sobre rodas. Apesar que a tradução do wheelchair basketball seria basquetebol em cadeira de rodas, mas eu gosto da palavra sobre rodas. Mas tudo bem, é só uma questão de gosto. Não vai mudar muita coisa. Mas se voltar ao Expresso, vai ser Expresso BSR, até para não confundir com a sua página. Esse é madeira. É uma coisa assim, que algumas tretas, a maior parte das tretas existem, mas existe uma parte das tretas que elas são inventadas, e essas são as mais divertidas, porque às vezes a gente alimenta a treta para se divertir. Na época que eu comecei o Expresso, todo mundo falou que eu estava copiando, que eu tinha problema com a Grazi e tal, que eu tava... E eu ia alimentando isso, até que a Grazi chegou e falou, ó, não tem treta, a gente é amigo, a gente troca, eu ajudo ele com a pauta, ele me ajuda com isso, eu ajudo com isso, e dá certo. Sobre o Paulista, eu acho que o Paulista é um modelo a ser seguido, é um modelo ideal. É um pouquinho caro para outros estaduais, mas é o melhor campeonato que a gente tem, onde tem os melhores atletas, onde tem as melhores equipes, e, por conseguinte, onde tem mais dinheiro. Dinheiro não necessariamente que paga o atleta, mas onde está a maior grana, onde estão os melhores materiais, onde estão os melhores profissionais. E eu acho que as 3 melhores equipes de São Paulo ainda são o CAD, o Rendes e Campinas, e eu acho que vai ser assim por mais alguns anos. Qualquer um desses 3 que vencesse, eu não estaria surpreso. Venceu o CAD, como poderia ter vencido o Rendes, foi um jogo bem bacana, estava pegado até o terceiro quarto, e eu me diverti com aquele jogo. Então, na tua opinião, venceu aí a melhor equipe no campeonato todo, né? Se eu não me engano, não sei se você pode me ajudar nisso, o CAD, São José de Rio Preto, foi campeão invicto, né? Do Campeonato Paulista 2018, né? Eu não saberia te dar essa informação, mas eu acredito que sim. Acho que eles não perderam nenhuma partida. Campeão invicto aí, CAD Corinthians, que me parece assim que está mais forte depois dessa parceria com a... Eu vou abrir o jogo aqui. Com a segunda maior torcida do Brasil, né? Que a primeira é aqui do Rio de Janeiro. Mas, enfim, vamos voltar para a pauta aqui. Vamos falar agora, Madeira. Campeonato Carioca 2018. Campeonato Carioca 2018, que esse ano contou aí com 5 equipes, né? Vamos lá. Andef, campeã carioca. Aí. Vamos lá. Andef, campeã carioca. Vice-campeã Macaé, que contou aí com o Super Didi. Aproveitar e mandar um abraço lá para o professor Cláudio Mussi, o João, enfim, aquela galera lá, o Henrique, que realmente fizeram um campeonato espetacular. Se a gente analisar a partida dele no campeonato, que perderam 2 partidas. Né? O início do campeonato dele perderam 2 partidas em casa, e depois, com a entrada do Didi, o Jackson, né? Ganhou corpo e caminhou para a final. A terceira colocação ficou com a Cande, né? A Cande. A 4ª colocação ficou com o Campos, Long Campos, e a 5ª colocação ficou com o Fluminense. Com a Cadef Fluminense. Aproveitar e mandar um abraço aqui para a rapaziada da Cadef Fluminense, que não por coincidência é a equipe que eu jogo. Ficamos em 5ª colocação, mas vamos com tudo aí para a Copa. Madeira,
O que você pode me falar do Campeonato Carioca 2018, Madeira? Olha, para mim foram dois campeonatos cariocas. Primeiro, eu achei muito legal a existência de um novo estadual. É muito legal que equipes do Rio de Janeiro tenham um estadual forte e que consigam jogar mais para chegar próximo das equipes de São Paulo, que eu acho que o que faz... sim, se existem alguns motivos que fazem os times de São Paulo estar sempre na final do Brasileiro, entre outras coisas, acho que um peso razoável é que eles jogam mais, eles treinam mais e eles estão mais em atividade. Acho muito legal que a federação já começou com o site, já começou com transmissões, ainda que fizeram cagada na transmissão, mas tudo bem. Começou do jeito certo. Eu tenho que dar o braço a torcer que a FBA começou tentando não cometer erros. Ponto. Aqui é a parte positiva. Madeira, só desculpa te cortar, né? Para aproveitar para mandar um abraço para o presidente da FBA, José Vandemar de Souza Júnior, que vai estar na primeira divisão, o vice-presidente, professor Cláudio Musso, e para a Lia, para a Bia, que tocam lá o campeonato, né? Que realmente surpreendeu positivamente em vários aspectos. Assim como tivemos aspectos negativos, né? Eu vi uma arbitragem, um aspecto muito positivo com o mando lá do professor Ricardo dentro da quadra. Mas vou deixar para você, que é nosso convidado, pontuar o que você achou de bom e o que você achou de ruim. Olha, e tem mais uma coisa que eu achei bacana, mas isso não tem necessariamente a ver com o campeonato. A princípio, pelo que eu entendi, a princípio seriam 4 equipes, mas sobrariam jogadores dessas 4 equipes, e eles fizeram uma quinta equipe, juntando jogadores da ACADEF Fluminense e da Andef, e mais algumas pessoas que vieram de fora, eu incluído. Concorda até aí ou estou falando besteira? Não, tá certo, mas vale registrar que essa quinta equipe, ela não participou como convidada e ela pagou todas as taxas como as demais equipes. Então não teve essa questão de encarecer para as demais para que essa equipe pudesse jogar. Não, a Andef e a ACADEF se juntaram e pagaram as taxas de deslocamento, arbitragem, enfim, as demais taxas, né? Só para pontuar. Sim, foi feito tudo certinho. E eu estava nessa quinta equipe. Mas daí, por algum motivo, eu já sei o motivo, mas não convém falar agora. Teve a primeira etapa, teve a segunda, eu participei da segunda. Eu estava um ano parado e nos treinos lá no DEF deu uma inchada aqui no meu pulso. Eu só consegui jogar 1 minuto e meio da segunda etapa. Pela regra, pelo regulamento, eu deveria ter jogado mais 2 minutos desse jogo para poder jogar as finais. Anota essa informação que é importante. O Mário já sabe, mas é legal que eu vou usar esse vídeo para a próxima vez que as pessoas me perguntarem o que houve. E aí, como eu disse, a equipe da Candy foi formada pelos jogadores que estavam disponíveis, que não foram aproveitados da ACADEF e da Andef. Tá bem claro em relação a isso. E é aquela história, né, de que cachorro com 2 donos morre de fome. Quem era o responsável por isso, quem era o responsável por aquilo, quem era o responsável por isso, quem era o responsável por aquilo. Tava quase tudo perfeito, só que faltou uma camiseta da cor branca na hora do jogo. Nós iríamos jogar de branco e no jogo de uniforme veio uma camisa a menos. Adivinha de quem era essa camisa? Número 25, eu nunca mais vou esquecer. Nunca mais vou esquecer. Tinha algumas alternativas que poderiam me colocar em quadra. Primeiro, eu tinha feito uma gambiarra. Eu concordo que, como designer, eu fiquei um pouco feliz com o que eu fiz. Que eu fiz com o esparadrapo e caneta o número 25. O pessoal da federação não deixou que eu jogasse dessa forma. Primeira alternativa. Segunda alternativa seria que eu jogasse com outro número e o pessoal da mesa fizesse lá as trocas. Pelo regulamento não podia. O cara começava com uma camisa, tinha que ir até o final. Eu não sei se eu concordo com isso, mas
tá escrito no papel, tem que ser cumprido. Mas o terceiro, que assim, pessoalmente me ofendeu muito, assim, me ofendeu como pessoa, me ofendeu como atleta, me ofendeu como homem, foi que a equipe adversária não topou trocar de uniforme para que a gente jogasse de preto e eu jogasse com a camisa que eu tava. Eu não sei se eu posso falar o nome do cara, não sei se vai te causar problema, mas... O espaço está aberto para você, a voz é sua, o canal é teu, fica à vontade. Eu esqueci o nome dele, como é que chama ele lá de Campos? O técnico professor? de Campos? O professor? Estavam lá como técnico o professor Maurício e o professor Martoni. O professor Maurício, ele falou que não, a gente não vai trocar, a gente vai jogar de branco. E isso me ofendeu pessoalmente, porque eu já tive no lugar dele. E eu não só fiz a minha equipe, eu era capitão da equipe, eu não só fiz a minha equipe trocar de uniforme, como teve uma outra situação com outra equipe, que a gente estava numa competição e o cara que estava com a mala das camisas estava em outro voo. Ele não ia conseguir chegar a tempo e os caras iam perder o jogo. Aí eu cheguei lá pro cara e falei, nem perguntei pro técnico, falei, a camisa de vocês é de 4 a 15? Os caras falaram, sim, é de 4 a 15. Aí eu voltei lá no meu técnico e falei, a gente vai emprestar o nosso uniforme 2 pro outro time pra gente não perder, pra eles não perderem a partida. E assim, eu estive do lado deles, eu fiz mais do que eu deveria, e não recebi a mesma gentileza. Eu me senti pessoalmente ofendido com isso, porque é uma coisa de fair play, é uma coisa assim de quem é homem e quem diz, quem vomita, quem arrota, que luta pelo basquetebol em cadeira de rodas, permitir que um atleta fique de fora, é o nível mais baixo que um ser humano, um técnico, pode descer. Eu, depois do jogo, eu fui lá cumprimentar o professor e eu disse que a mãe dele trabalha em locais duvidosos e não retiro uma vírgula do que eu disse. Madeira, eu ouvi o que você falou atentamente. Eu me dei o trabalho, né? De ler o regulamento, né? Só para a gente esclarecer aqui alguns pontos. Eu me dei o trabalho, Madeira, eu me dei o trabalho de ler o regulamento. E aí, lá no regulamento, realmente, o regulamento, ele não permite o atleta troque de número, diferente do regulamento da CBBC que permite. No meu entendimento, o regulamento da CBBC é um regulamento inteligente nesse ponto, porque se o clube quer perder a camisa, quer que o atleta jogue, ele paga a taxa e o atleta joga. Agora, o atleta tem que pagar a conta, que é complicado. Já no regulamento da FBA, não permite que se troque em situação nenhuma. Só que você colocou aí uma questão dizendo o seguinte, olha, eu fiz lá uma gambiarra e o número virou 25. Né? O número que não era 25 virou 25. Só que a federação não permitiu que se jogasse. Segundo informações que eu obtive... Na regra da IWF não permite. Segundo informações que eu obtive, a federação ela não vetou, até porque o regulamento não veta. É isso que é bom que fique claro. A federação, em momento nenhum, falou, olha, você não pode jogar. Segundo as informações que eu obtive, né, junto a várias pessoas, a federação não vetou. Porque no regulamento, ele não fala nada sobre emenda, sobre isso, sobre aquilo no uniforme. Me parece que o veto foi da própria equipe adversária, que não aceitaria, que iria protestar a situação, né? É esse o ponto que eu entendi, até para fazer justiça. Não, você está certo. Só antes da gente continuar, eu queria mandar um abraço para o professor Alexandre Silva, foi meu primeiro técnico de basquete em cadeira de rodas lá no Magic Wheels. Uma pessoa fantástica, eu espero que ele volte para o basquete quanto antes. Segue. Então, aí, infelizmente, diante dessa situação aí ruim que se criou antes do jogo e depois do jogo, né? E depois do jogo, a situação ruim que se criou, o Madeira ficou fora aí da fase mais aguda do campeonato, né? Na hora de comer o bolo, o Madeira ficou de fora. Foi isso que aconteceu?
Pois é, porque ter jogado o Campeonato Carioca só me trouxe prejuízo. Me trouxe prejuízo como pessoa, me trouxe prejuízo como atleta, me trouxe prejuízo financeiro, porque eu gastei do meu bolso a ida para os treinamentos no Rio. E assim, não é uma coisa bacana para colocar no currículo, você ficar de fora porque alguém esqueceu uma camisa. E porque a outra equipe não topou trocar. E porque o meu técnico não. Quer dizer, é muito e si que poderia ter sido resolvido com ações simples, com eu ter tido a gentileza que eu já dei. Entendeu? Isso me ofendeu. Não, eu imagino, eu como atleta também, no teu lugar, ficaria muito chateado também. Né? Aqui o papel é esclarecer a situação para não deixar as coisas sem resposta, é claro, né? O que eu obtive de informação é que eu fui buscar isso. Olha, a federação, não estou aqui fazendo a defesa da federação, até porque a federação não me paga para isso, mas a federação, em momento nenhum, se colocou contra a sua participação. É bom para deixar claro. Me parece aí que teve uma questão do teu próprio treinador que preferiu, diante de algumas situações, não te colocar para jogar, e realmente teve a negativa do outro lado de você jogar. O que acarretou vários problemas depois do jogo, né? Até mesmo no momento das pessoas irem para suas casas, enfim, mas está aí um outro momento, né, uma outra espera. Eu digo que lamento muito não ter tido o prazer de te ver jogar lá naquela quadra maravilhosa da Arena da Juventude, na Madeira. E aí eu queria fechar esse assunto te perguntando o que ficou de lição para você disso tudo? Ficar de lição é que eu só vou jogar o Campeonato Carioca se eu for bem pago para isso. Não tem outra alternativa. Como eu disse, eu estava investindo para tentar voltar a jogar num time bacana. Para tentar, talvez, ter uma oportunidade de estar em uma das equipes que iria jogar a primeira divisão. Isso foi me tolhido por causa de uma merda de uma camisa. E ficou a lição que eu preciso ter a camisa da equipe, ela precisa estar comigo para eu garantir que eu vou estar na equipe. Esse negócio de pegar uma camisa de quem vai lavar é uma burrice do tamanho do universo. Nas outras equipes que eu joguei, eu sempre levava o uniforme comigo. Mais do que isso, quando eu joguei no Tubarões, eu trazia o meu uniforme para São Paulo. Eu jogava o Campeonato Paranaense, eu treinava em São Paulo, mas eu trazia comigo ele. Quando eu saí da equipe, eu comprei o uniforme para mim, porque é uma recordação que eu quero levar para sempre. Mas o Campeonato Carioca, de novo, só para terminar, de graça, ou mesmo eu pagando para jogar, ou mesmo eu sendo convidado para jogar, não vai acontecer. Eu não vou mais viajar para treinamento, para isso, sem ter uma grana razoável para dar uma contrapartida. Até porque o campeonato é bacana, mas eu já joguei campeonatos melhores. Isso aí. Na verdade, para a gente fechar esse assunto, eu acredito que o regulamento da FBA, nesse ponto, falhou. Falhou de maneira grave. Porque, no final de tudo, quem paga é o atleta. É esse absurdo que eu não concordo. Que o atleta fica impotente diante de uma situação dessa e acaba sendo prejudicado, né? Porque vai depender do fulano, do Beltrano. Se o regulamento tivesse escrito lá, para trocar de camisa você paga R$50, o responsável pelo equívoco, seja quem for, ia lá, pagava os R$50 e o Madeira jogaria. Eu teria pago esses R$50, por exemplo. Oi? Eu teria pago esses R$50. Por causa de uma burocracia, né? Vamos dizer assim, né? Me permite, aí tem que criar muita polêmica, por causa de uma burocracia, tivemos desdobramento que não gostaríamos de ver na volta desse super campeonato carioca, que fora isso, foi show de bola. Foi bacana. E eu queria ter feito parte mais da festa. Vamos lá. Madeira, eu não sei se eu já te perguntei, se eu não te perguntei, eu vou te perguntar novamente. Suas expectativas aí para 2019, diante do que você está vendo aí no basquetebol em cadeira de rodas, com os bloqueios do nosso repasse lá da Lei Aguinaldo Piva, a CBBC, não sei se você está por dentro do assunto, está, até segundo informações, com as suas verbas bloqueadas.
né? Ou seja, o CPB está fazendo o pagamento do campeonato, como é que eu falo? Dos planos de trabalho diretamente. E diante desse quadro, qual a expectativa para 2019? Olha, é difícil chegar à conclusão que alguém não trabalhou direito e que tá faltando dinheiro. É difícil entender que tá faltando dinheiro num lugar que ainda é o esporte número 1 do Brasil. E aí, assim, eu realmente não tenho o que pensar. Nossa, um monte de gente aqui tá assistindo que eu não tinha ideia que ia entrar. Voltando aqui. Deixa eu fechar essa merda, que senão eu não me concentro. Eu acho que faltou um nível de organização melhor. Eu acho que faltou lá atrás colocar alguém que realmente sabia trabalhar e não alguém que já foi atleta, que já foi técnico e agora quer ser dirigente. E é uma coisa a se pensar, pô, já faz alguns anos que os campeonatos são meia boca, as equipes não estão estruturadas para ir para o campeonato. E até para a gente pensar na próxima eleição quem a gente vai colocar. Se a gente vai continuar com esses imbecis fazendo merda ou se a gente vai botar alguém que façam merdas diferentes ou que pelo menos tentem melhorar as coisas. É isso que eu ia te perguntar. Se isso que nós estamos vendo hoje, em 2019, né, que começou lá em 2018, quando a CBBC não conseguiu fazer a Copa. Não vamos falar da primeira divisão, né? A primeira divisão teve o Sul-Americano, mas a Copa, que não aconteceu. É uma tragédia que já estava anunciada para 2019, 2020, todo esse cenário aí de, vamos dizer, de medo de que as coisas não aconteçam na nossa modalidade. Eu acho que isso já estava errado lá desde a última eleição, até um pouco antes. As coisas não acontecem. Eu não consigo acreditar que não tenha dinheiro. Eu não consigo acreditar que ele não... que não existe vontade para conseguir a grana para fazer as coisas acontecer. Eu acho que está faltando um pouco de competência de quem vai atrás desse dinheiro. Mais do que isso, assim, não ter campeonato, não ter as Copas, mas faz quanto tempo que o Brasil não traz para cá um campeonato grande? Eu não falo de amistoso, eu falo de campeonato. O Brasil sediou o Campeonato Mundial Juvenil, sediou outras competições. Eu acho que a última foi a Olimpíada e não teve tanta interferência assim, ou tanta responsabilidade da CBBC. Uma coisa mais mundial que veio para cá, que usou o Brasil como sede. Eu estou perguntando, quando foi a última vez que houve uma vontade de trazer um campeonato sul-americano para cá, um pan-americano, uma Copa América para cá, ou mesmo de botar o Brasil competir em alguns campeonatos regionais aqui. Tem 3 campeonatos que eu acho bacana, que é a Copa Sul-Americana, que o Brasil participa, a Copa América e a Copa Andina. Que aí todo mundo fala, mas é só com países que tem o Andes. Não, o Uruguai participa. E não tem nada de Andes lá. Então o Brasil podia se colocar um pouquinho mais próximo das equipes sul-americanas para participar e também dar um respaldo maior. Entendi. Deixa eu passar aqui um boa noite para quem chegou. É rápido, Madeira. Dá um boa noite aqui para a gente não perder o fim aqui do bate-papo, porque olha, a escolha foi boa, hein, Marlon? A escolha foi certa. O dia de Madeira para inaugurar a resenha do BCR aqui foi, olha, realmente demorou, mas valeu a pena, hein? Porque esse papo já estava prometido já tem um tempo, Madeira. Vou dar um boa noite aqui para quem está chegando. Rodrigo Souza, já falei, Luciano Gubert, Diego Fernandes, Edinho, tamo junto. O Marlon já falou. Papai, aqui é do outro lado, papai, que você tem que mexer na tela. Beleza, vou mexer aqui então, ó. Luca Miranda, Rogério Aguiar, Joveline, Renato, tamo junto, Renato, BTB Silva, Eliondo. Boa noite, achei que agora o Madeira ia aparecer com o Machado, o Eliondo falou, Madeira. Abraço pro Peruca. Alexandre Silva está dizendo, Madeira, um atleta com senso de justiça, convivi com ele e tivemos um excelente relacionamento. Estou sem equipe, só trabalhando em escola privada. Meu coração quer voltar.
Vamos ver o que acontece, né? Daqui foi o Alexandre Silva que mandou, Madeira. Eu tinha mandado um abraço para ele, voltando a falar, uma das pessoas mais bacanas que eu tive o prazer de dividir a quadra. Ele tem um senso de justiça bem bacana. Eu gosto da forma que ele Vamos lá, decidia seguir aqui, ó. quem ia para a quadra ou quem ficava no banco. Eu concordo bastante com a linha de pensamento dele. Vamos seguir, então. Professor Rogério Pinheiro, ele está dizendo aqui, ó. Boa noite, Mari e Diego. Parabéns pela entrevista limpa e verdadeira. O professor Rogério, né, é o técnico da ABANE, presidente do Conselho Deliberativo. Aliás, na minha humilde opinião, é um dos mais atuantes que já passaram pela CBC. Professor Rogério Pinheiro, hein? Muito bom ter ele com a gente hoje. Isso aí. Tá falando aqui, Marlon Melo. Meu sorteador favorito. A Lucimar de Goianésia, um abraço e vamos seguir aqui, Madeira. Falando aqui, um bate-papo tá legal. Aí já tá terminando, Madeira. Já acabou de liberar. Agora eu quero saber o seguinte, Madeira. Lá no grupo BCR Brasil, que já não tem mais espaço para entrar ninguém, né, Madeira? Que eu passei no teto lá. 257 pessoas que falam de basquete. Aliás, está tendo uma enquete lá agora há pouco, né? Lá no grupo BCR Brasil, está rolando aquela super enquete. Daquele super combo de 10 prêmios. Né? 10 prêmios nós vamos entregar na primeira divisão. Camisa, chaveiro. São 10 prêmios que a gente vai entregar para um ganhador. Então, diante disso aí, não tendo mais como entrar ninguém para entrar na enquete, eu quero saber a sua opinião, o seu palpite para a primeira divisão do Campeonato de Jogadores, que nós vamos falar. Eu conto contigo para me ajudar nas transições. Estarei lá. Você quer saber as 10 posições? Eu não vi as tabelas ainda e não tem como saber disso. Tá, me ajuda. Campeão, pronto. As 3 primeiras. Eu consigo te falar, talvez, quem esteja na final. Talvez a semifinal eu consiga. Olha, eu acho que os dois de São Paulo, o Rendes e o Cade, estão um pouquinho acima. Eu acho que a provável final vai ser os dois. Eu não sei se tiver alguma complicação de tabela, eu realmente não vi as chaves ainda. Mas eu estou torcendo bastante pelo Andef. Eu joguei lá, eu estava cotado para jogar o Brasileiro da Primeira, acabei sendo preterido por outros jogadores, o que eu entendo perfeitamente, é uma escolha do técnico. Mas eu estou torcendo pelo Andef. Eu gostei do ambiente que tinha lá, eu gostei das pessoas que eu conheci jogando lá, algumas eu já conhecia, outras eu conheci um pouquinho mais lá, e é uma equipe bacana, e eu espero que eles vão longe. O Andef mas eu acho que a final vai ser entre Rendes e Cade de novo. A Andef que tá vindo aí na Madeira, com 2 técnicos com passagem pela seleção brasileira. Professor Itamar Luiz, né, que já foi a Paralimpíadas, né, por 2 vezes, se eu não estou enganado, e o Antônio Carlos Pulga, né, professor Antônio Carlos Pulga, que também vai estar lá na primeira divisão, na comissão técnica da Andef. Muito legal, toda a sorte do mundo para eles. Vamos passar aqui, Madeira. É o seguinte, o bate-papo está chegando ao final, né? Mas aqui nós temos, aqui na resenha do BCR, está chegando ao final, né, mano? Mas na resenha do BCR nós temos aqui um quadro bacana. Eu tenho aqui uma relação de nomes aqui. Eu quero saber o seguinte. O Alexandre está falando o seguinte. Gostei muito de assistir a entrevista com o Diego Madeira, fiquei muito feliz em ouvi-lo. Mas, Madeira, eu quero saber o seguinte. Eu tenho uma relação de nomes aqui, né, entidades e pessoas, e nós vamos inaugurar um quadro. Eu quero saber se você vai dar toco ou se você vai dar assistência no nome que eu te falar. Pode ser assim? Muito apropriado, por favor. Será que ele vai dar um toco? Tá aqui não! Aqui não, garotinho! Ou ele vai dar aqui assistência? Aquela assistência aqui é 80% da cesta. Beleza? Vamos lá? Preparado? Eu vou falar aqui os nomes de forma aleatória. Vamos começar aqui. Júlio Malfin. Você conhece essa pessoa? Júlio Malfin, sim. Ele, no basquete em cadeira de rodas, foi o melhor técnico que eu tive.
Ele é uma pessoa difícil, a gente quebrava o pau todo treino, mas assim, tem que dar o braço a torcer que nós, jogadores de basquete, em cadeira de rodas, a gente não trata bem as pessoas que chegam zeradas, chegam do nada, ou os novatos. Ele é um técnico de basquete andante, acabou de ser campeão lá no Norte, ele está treinando o time do Paysandu, se não me engano, de basquete andante, e a gente não trata bem, e eu não tratei da melhor maneira possível, e toda vez que ele cometia um erro, eu batia em cima, e eu falava, eu levantava, claro, com toda a educação que a família Madeira me deu, eu levantava a mão, pedia para falar, ele dizia, ó, você está fazendo isso errado, por causa disso, daquilo, outro. E assim, a gente conseguiu se entender quando ele entendeu que ele precisava de mim para entender as nuances da diferença dos esportes, do basquetebol e do basquete andante, e quando ele fez eu entender da pior maneira possível que existia um comando ali que eu precisava respeitar. E quando a gente se entendeu isso, foi a melhor possível. Foi a relação melhor possível e, assim, eu acho que ele me transformou de um jogador ruim, esforçado, para um jogador razoavelmente diferenciado. Então, eu devo muito... Você vai dar toco ou assistência para ele? Assistência. Do lado do outro da quadra. Show de bola, hein, Marlon? O Madeira, que é tão polêmico, começou mansinho. Vamos seguir aqui o próximo nome. Federação Carioca, FBA, Federação Carioca, que o presidente está assistindo a nossa live. Boa noite, José Valdemar de Souza Júnior. Eu quero saber se o Madeira vai dar um toco ou se ele vai dar uma assistência para a FBA. Olha, pelo que aconteceu, não tem como dar uma assistência. É um toco, mas quem sabe no futuro as coisas melhorem e eu possa passar a bola. Mas hoje eles vão tomar um toco daqueles que vão para casa chorando. Aqui não, FBA! Aqui não, queridinho! Mas olha, apesar do toco, foi feito um bom trabalho lá. E é isso aí, vivendo e aprendendo. Eu tenho certeza que para o ano que vem, aliás, para esse ano, né, as coisas vão andar melhor do que foram em 2018. Vamos lá, vamos seguir aqui a nossa lista. Professor Benhur, técnico campeão do Parajabe 2018, o maior ganhador de título do Campeonato Paranaense, com 4 títulos, 3 ou 4 títulos, eu não estou enganado. Mas você sabe quem é o professor Benhur. Eu quero saber, você dá toco ou você vai dar assistência para o professor Benhur? Nossa, uma bola redondinha para ele enterrar. Ter jogado no Tubarões foi uma das coisas mais legais, porque a relação foi franca. Ele falou, olha, eu estou precisando de jogador assim, assado, eu quero contar contigo, eu posso te oferecer isso, eu não posso te oferecer isso, e as condições são essas. Eu aceitei as condições, e foi. A gente ficou em terceiro, se eu não me engano, no ano passado, no ano retrasado, e esse ano eu fiquei muito feliz deles terem vencido, e eu ainda tenho a minha camisa do Tubarões, que eu vou guardar para sempre. O dia que eu começar a colocar minhas camisas num quadro, essa vai ter um lugar de destaque. Show de bola! Então foi aquela assistência monstro, né, para o professor Benhur. Parabéns aí, professor Benhur, pela conquista de 2018 do Parajabe, vice-campeão paranaense. Realmente foi um trabalho que trouxe aí os Tubarões MM, né, de volta, né, aos bons tempos de Tubarões MM. Né? Vamos lá, vamos seguir aqui, Madeira. Quer fazer alguma consideração, assim, alguma coisa mais, ou pode passar adiante? Não, é que o Campeonato Paranaense, ele tá sofrendo, não, tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o Paulista. Ele está se profissionalizando de uma forma e o Benhur está se adaptando, a equipe do Benhur está se adaptando a essa transformação. E eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho. Eu também espero voltar a jogar lá um dia. Vamos seguir aqui. Vamos lá. Head coach da seleção brasileira no Sul-Americano. Incontáveis vezes campeão brasileiro. E que certamente esse ano vai querer esse título de qualquer jeito para remar contra a maré, né? Que foram várias vitórias do CAD nos últimos jogos contra a ADD Magic Hand. E eu queria saber do Madeira. O professor Sileno Santos, técnico da seleção brasileira e da ADD, se você dá um toco ou você dá uma assistência, Madeira?
O Sileno ele sempre foi correto comigo. Ele sempre disse, quando eu joguei na DD, quando eu joguei em outros lugares, ele sempre disse, olha, a gente vai fazer isso, isso, aquilo, por causa disso, disso, daquilo. E ele sempre deu um detalhe razoável do que ele estava fazendo. Para ele, eu não concordo com todas as decisões que ele toma. Eu não concordo com a forma que ele decide algumas coisas, mas ele está numa posição que é cobrado dele decisão. Eu não concordo, mas não dá para negar que as decisões dele as decisões que ele teve levou ele para vários campeonatos brasileiros e para a seleção. Então, não tem como discutir isso e comigo ele sempre foi correto. Então, é uma assistência, mas é aquela que, se ele quiser chutar de 3, contestado. É aquela assistênciazinha. Toma aí, professor, faz teu nome, né? Faz teu nome. Então, assistência para o professor, head coach da seleção, professor Sileno Santos. Vamos lá, vamos passar. Então, eu queria perguntar agora o seguinte. Ele comandou a seleção brasileira feminina na Paralimpíada Rio 2016, né? Depois, saiu e voltou para a comissão 2016, não, ele foi em 2016 foi o professor Martoni, desculpa. Mas ele esteve à frente da seleção brasileira, né? Feminina por um período. Depois ele foi para a masculina. Então, eu quero saber o seguinte, em 2016 ele esteve com a Holanda, pronto, com a comissão técnica da Holanda. Eu quero saber o seguinte, professor Thiago Batista, você dá um toco ou dá uma assistência para ele? Olha, o Thiago Batista, ele sempre foi também muito correto comigo. Ele sempre, desde a época do Expresso, quando eu precisava, que eu tinha dificuldades de conversar com o pessoal da CBBC, ele sempre respondia o meu e-mail. E é uma coisa que eu fico muito puto com o Frank, porque, assim, eu mandei um e-mail para ele fazendo algumas perguntas, fazendo a pergunta pro técnico da seleção, e até ontem, porque hoje vai até meia-noite, ele não respondeu nem que não vai responder, que é uma coisa, assim, de uma... Eu acho uma falta é uma falta de educação do tamanho do universo. E o Thiago Batista, ele sempre falou, ele sempre respondeu as minhas mensagens. Às vezes ele levava um pouquinho mais de tempo, porque ele tinha outras atividades e tal, mas ele sempre respondeu de 3... as respostas dele eram divididas em três etapas. Ele falou, isso aqui é fato, isso aqui você pode publicar, exatamente como está aqui, ele foi desse jeito. Isso aqui você publica se você quiser, mas eu estou te dando o contexto do que aconteceu, para você entender por que está sendo publicado dessa forma. E a terceira parte, ele, por favor, não publique, que essa aqui é a minha opinião sobre o que está acontecendo. E eu nunca passei do limite em relação a isso, tanto que a gente tem uma relação bacana até hoje. Eu acho que a seleção perdeu muito tendo perdido ele. E, como eu disse, eu espero jogar com ele, que eu gosto da visão de basquete dele. E ainda que a gente seja amigo, também a gente não concorda com a maior parte das coisas. E é divertido as nossas conversas, porque se vocês vissem, parecendo duas pessoas brigando. Beleza, então ele ganhou uma assistência, é isso? Uma Sim, assistência de primeira qualidade, né? A ponte aérea. Uma assistência de primeira qualidade aqui. Lá, LeBron James, aquela que olha para um lado e bate a bola para o outro lado. Vamos seguir aqui. Tem mais 3 nomezinhos aqui. Vamos pegar aqui, acertar aqui e tal. Vamos lá. Você tá me dando um nome muito fácil. Me dá uns difíceis aí. Ele comanda tudo que se fala em arbitragem. É o papa da arbitragem aqui no Brasil, né? Na organização dos campeonatos brasileiros aí, quando se fala em arbitragem. Eu quero saber o seguinte. O professor Marcos Gama, que faz parte lá do grupo BCR Brasil, eu quero saber, você vai dar um toco, que ele não é muito alto, dá para você dar um toco nele, se você quiser. Ou você vai dar aquela assistência açucarada para ele fazer o nome dele? Não, professor Marcos Gama, coordenador de arbitragem da CBBC. Até agora você só está me dando um nome fácil. Eu quero um difícil na próxima. Ele é uma pessoa fantástica também e se tornou um ótimo amigo nos últimos tempos. Eu converso com ele coisas não necessariamente sobre basquete, algumas decisões que eu preciso tomar, eu preciso da opinião dele. E desde antes do Expresso, e quando eu estava começando a jogar basquete, que eu queria entender algumas coisas, ele sempre respondeu muito rápido as minhas perguntas. Ele sempre é solícito, não só com o pessoal que fala no grupo do BCR, mas quem faz as perguntas para ele. E quem dá toco nele realmente não é uma pessoa muito inteligente.
Então assistência para o professor. E vamos seguir aqui, porque a lista é grande. Mas o Madeira tá muito bonzinho, não tá não, Vera. Você que tá bonzinho, que tá dando nome bacana. Pergunta para ele aqui, esse nome aqui, se ele dá toco ou se ele dá assistência. Eu vou fazer o seguinte. É esse aqui, é esse. Ele é o atual presidente da CBBC. Atleta, ex-atleta, é o responsável maior por tudo que acontece no basquetebol em cadeira de rodas e por responder pelo basquetebol em cadeira de rodas no Brasil. Eu quero saber se você vai dar toco ou se você vai dar assistência para o Valdir Moura. Mas não tem como passar a bola para um cara desse. Se esse cara joga comigo, ele não toca na bola em nenhuma parte do jogo. Eu nem aceito a bola de lateral dele. É uma pessoa difícil, é uma pessoa que não deveria estar onde está, tinha escolhas melhores na época e ele ganhou por causa do capital político e o capital propriamente dito da antecessora. Não tem feito um bom trabalho, não tem feito uma boa gestão. Prova disso é que as equipes, os campeonatos estão esvaziados e até agora não me mostrou que é um líder à altura do cargo. Então é aquele toco que ele vai para o chuveiro chorando. E vai ficar feliz se não ganhar uma cotovelada. E vai ficar feliz se não ganhar uma cotovelada. Você está como porteiro do Enem, como diz o Rômulo Mendonça. Aqui não, queridinho. Só um minutinho, Madeira. Estão faltando 2 nomezinhos aqui ainda. Mas eu quero dar uma boa noite para a rapaziada que está chegando aqui. Vamos lá e falar também das outras pessoas, né, que já estão aqui. O professor Marco está dizendo o seguinte, o Marcão está dizendo o seguinte, o toco é comigo mesmo. Marcão falou que toco é com ele. Daquele tamanhozinho na Madeira. O Marcão, de vez em quando, ele treinava na cadeira com a gente e realmente dava medo. Ele abre o braço, ele marca 4. Ele dá toco mesmo. Dona Isabel Rosa Bonilha, uma boa noite, Dona Isabel. Tamo junto. Evaí Pinheiro, o Evaí tá dizendo aqui, ó. Esse é monstro. Pronto, Madeira, tu é monstro, Madeira. Tá dado o recado. Grande Diego. Aí o Alexandre tá dizendo aqui, o professor Alexandre, né? Esse Mário é bom mesmo para entrevistar. Gostei de você, irmão. Obrigado. Esteja sempre conosco. Entra lá no grupo, no canal do BCR Brasil, da página. No grupo não tem mais vaga para ninguém, por enquanto. Júlio Alexandre, boa noite. Isabel, eu aceito vocês em casa, não entendi, mas enfim, né? Isabel, boa noite. Você não aceita o preconceito, ela está dizendo para não aceitar o preconceito. Professor Sileno, que você deu uma assistência para ele açucarada, está aqui conosco. E chegou agora na nossa live aqui. É ele que eu quero te perguntar. Já está acabando, Madeira, está acabando. Prometi que seria 20 minutos, seriam 20 minutos, já está quase 2 horas. Olha, ele comandou a equipe que foi vice-campeã em 2016, se eu não me engano, né? Se eu não me falha a memória, jogando um basquete realmente incrível, o cara de São Paulo, 2016, me ajuda depois, Madeira, se eu estiver equivocado. Foi vice-campeão brasileiro, e quando alguns diziam que foi obra do acaso, ele voltou forte também em 2017. Ficando entre as 4 melhores equipes do país. Para surpresa de muita gente, ele se desligou do basquete em cadeira de roda. E aquilo realmente causou assombro, porque um ano antes ele havia sido eleito pela comunidade do basquete como o melhor treinador daquele ano de 2017. Estava aqui fazendo o seguinte, Madeira. Professor Rafael Abrão, que está conosco aí online, ao vivo, você dá um toco, que eu acho difícil pela altura dele, ou você dá uma assistência bonita para ele? Olha, nem se fosse 2 Diegos um em cima do outro, conseguiria dar o toco no Rafa. O Rafa é uma pessoa fantástica também, muito correto com os atletas, visto que ganhou o prêmio. É uma perda enorme para a modalidade que ele esteja fora. Eu acho que ele deveria ter sido considerado para uma das vagas de auxiliar da seleção, e para ele é aquele passe bonito, né? Para ele fazer a bola na altura do lance livre. Show de bola, vamos fechar aqui, né? Vamos fechar aqui. Manda um difícil agora, por favor. Olha,
Vamos fechar aqui esse toco com assistência, com o último aqui, o último toco e assistência aqui. Eu quero saber o seguinte, essa comissão, ela causou um dos maiores transtornos dentro de um campeonato estadual do que eu já presenciei, pessoalmente, né? Eu já presenciei ali, ao vivo, dentro de quadra, eu vi o transtorno que foi causado, é algo inacreditável para o dia de hoje, né? Mas eu queria saber o seguinte, comissão técnica da equipe ONG Esporte Sem Fronteira, que protagonizou, né? Isso aí que você entendeu, travou a língua, que protagonizou... Me ajuda aí, Madeira, fala aí. Protagonizou. Protagonizou, travou a língua agora, hein? Fala, Mauro. Protagonizou Chupa essa, uma cena muito ruim para o nosso basquetebol e para um basquete que está tentando se levantar como o Rio de Janeiro. Eu quero saber, para a comissão técnica da ONG Esporte Sem Fronteira, né? Você dá um toco ou você dá uma assistência? E pode botar nesse balaio aí a comissão técnica da Acande também. Você dá um toco ou dá uma assistência para as duas comissões técnicas? Olha, eu só posso dar um toco numa pessoa por vez. Até porque é uma bola só. E eu acho, e eu acredito, principalmente porque eu entendo como funciona o meio militar, e conhecendo o meio militar e sabendo que essa pessoa que eu vou falar agora é militar, eu sei que dentro do contexto lá existia uma cadeia de comando que essa pessoa tinha a última palavra e ela disse não. As outras pessoas eu não vou dar toco porque estavam cumprindo ordens. Então, o professor Maurício, ele não só vai tomar um toco, como ele vai ficar feliz se não sair sangrando com uma cotovelada. Toco! Meu Deus, hein? Madeira agora meteu a machadinha, mano. Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos fechar aqui. Falamos de tudo. Agora eu quero um bate-papo rápido aqui, Madeira. Resposta rápida para fechar. Rápido. Seleção brasileira. O que representa para você cada coisa? Seleção brasileira. Olha, é um sonho que hoje está razoavelmente distante. Eu já estive na Seleção Brasileira de Atletismo e eu acho que era um lugar que deveria ser um pouquinho mais respeitado. E não tem sido tanto. Eu acho que deveriam outras pessoas ter oportunidades, o que aconteceu no último Sul-Americano, mas eu acho que é um lugar que está abandonado e está abandonado da pior forma possível. Família. Eu tenho a melhor família do mundo, minha esposa é linda, tenho um filho lindo e eu tenho um cachorro que é a coisa mais fofa do mundo. Vocês procurem ela no Instagram, que é Fiona Dossi. De vez em quando ela aparece no meu Instagram também. Bom, agora nós vamos falar BCR ou BSR. Eu quero falar do basquete em cadeira de rodas, o que representa para você? Representa uma possibilidade de continuar ativo enquanto atleta, possibilita milhões de oportunidades a cada 24 segundos, possibilita um estilo de vida que baseia na melhor decisão possível naquele momento, e eu fico feliz de ter feito parte de um esporte tão bacana e fazer parte da comunidade, que ainda é mais bacana ainda. Isso aí, Madeira abriu o coração aqui. Madeira, chegamos ao fim aqui do bate-papo aqui. Faltou de perguntar, se você achar que dá tempo, faltou uma questão, que foi a questão do Bolsa Atleta. Na sua visão, como isso pode impactar? Eu queria que você falasse sobre isso, não podia deixar de falar. Peço desculpa de se estender um pouco mais do que nós combinamos, mas o Bolsa Atleta, eu queria que você desse uma pincelada aí no Bolsa Atleta. Olha, qualquer corte de grana é ruim. Qualquer possibilidade de você perder uma grana que você tinha, que você estava contando, ou mesmo você deixar de ganhar, ou deixar de ter a possibilidade de ganhar, é ruim. Por outro lado, esse corte representa uma oportunidade das equipes serem um pouquinho mais criativas na hora de remunerar o atleta, de buscar outras alternativas, de buscar outras oportunidades. E, assim, eu acho que é ruim ter cortado,
Mas vai ser substituído por outra coisa eventualmente. Eu acho que as equipes vão buscar trabalhar para cumprir essa lacuna. É ruim que tenha cortado, mas é um desafio para as equipes se manterem ativas e buscar outras formas de remunerar o atleta, que não necessariamente com dinheiro. Beleza, fechou aqui essa pauta. Eu queria, Madeira, te agradecer por você ter vindo jogar o basquetebol em cadeira de roda aqui do Rio, né? Sinto pelo que aconteceu. Espero que você não leve isso consigo o resto da vida, porque o que aconteceu não é o retrato fiel do basquete do Rio de Janeiro, que é sempre jogado num clima de amizade, sempre. Tanto a prova disso que duas entidades grandes, como a Cadete e como a Andef, que hoje são filiadas à CBBC, né, elas se uniram para proporcionar que mais jogadores pudessem participar da festa. Então, esse é o sentimento. Né? Eu não quero mesmo de coração que você leve essa mágoa de uma forma generalizada, porque esse não é o espírito do basquetebol do Rio de Janeiro. Pelo contrário, né? As equipes entenderam a necessidade de se unirem para voltarem a crescer. Né? Para a Andef, que é a primeira aqui do Rio de Janeiro, é importante para que ela se coloque no escalão da frente, nacionalmente falando, que as outras equipes estejam em atividade, para que ela possa jogar. Né? E com um custo menor do que ela tivesse que jogar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: fique com isso. E aqui no Rio de Janeiro eu vou jogar num basquete de amizade, acima de tudo, é claro, que eles, as pessoas acabam se esquecendo disso, e quero que ganhar não é o mais importante. Então, eu queria que você passasse isso. Beleza, querido? Olha, eu vou tentar ver as coisas dessa forma que você me falou. Eu concordo com a sua ideia. Eu acho que existe uma tentativa de fazer o melhor campeonato possível, ainda que ali dentro tenham pessoas que não querem isso. E eu acho que tudo isso teria sido evitado se a pessoa que vomita, que luta pelo basquetebol em cadeira de rodas, fizesse o que diz que faz. E o que não aconteceu. O que chegou para mim foi: você não é bem-vindo aqui. A gente não quer você na quadra. De uma maneira superficial, de uma maneira macro. Aquela atitude de não trocar de camisa, você não é bem-vindo aqui. E talvez eu dê uma chance no futuro de jogar outra vez, mas eu não pagaria isso do meu bolso outra vez. Eu prefiro ficar sem jogar. Infelizmente aconteceu, né? Não tem como voltar ao tempo, né? E acertar, apenas corrigir no futuro. Eu acho que todo mundo saiu com a lição sobre isso. A federação, como deve proceder daqui para frente, a questão de regulamento, a própria pessoa envolvida, né? O profissional envolvido, depois deve ter caído na realidade de entender que no final de tudo, só quem perdeu foi o atleta, porque o campeonato continuou. Né? E queria te agradecer também, meu querido, de você ter aceitado o convite, esse bate-papo muito legal, muito bacana, cercado de polêmica, né, Manuel? Cercado de polêmica, como não poderia ser diferente. Já estou aqui me colocando à disposição quando você precisar, se você tiver, como é que eu vou dizer, voltando lá com o Expresso BSR. Se você quiser, conte comigo, tá? Nessa sua volta. Eu acho que é importante. É mais um canal que o basquetebol de roda precisa. E reitero aqui, falo novamente, que eu sou seu fã, não escondo isso de ninguém, entendeu? E me espelho muito em você para seguir trabalhando pelo nosso basquetebol em cadeira de roda. Beleza, querido? Obrigado. O sentimento é recíproco. Eu também sou seu fã. O que eu não concordo das coisas que você faz, eu falo direto para você, assim como você faz comigo. E é realmente divertido as conversas que a gente tem no privado. Se dia 10. E, bom, conte comigo sempre que precisar. Vamos estar juntos no Brasileiro. Eu vou lá passar para dar um abraço no pessoal. Eu não sei se eu vou em todos os jogos. Eu tenho coisa para fazer em casa, acabei de chegar de viagem. E, bom,
vamos se falando aí. Obrigado quem acompanhou a live hoje. Ela era para ter acontecido ano passado, mas eu fiquei de fora do Carioca, então não viajei para as finais. E sempre que precisar, só chamar. Eu recomendo, eu acharia muito legal que a próxima pessoa entrevistada aqui fosse o Rafael Abrão. Eu já convoco ele aqui para essa conversa. Falar nisso, a próxima pessoa entrevistada, eu, claro, vou fazer o convite, vou reforçar o teu convite, mas eu quero aproveitar a oportunidade, Madeira, e dizer que o espaço está aberto também para a comissão técnica da equipe ONG Esporte Sem Fronteira, que está entre as 16 melhores equipes do país. O espaço está aberto para se manifestarem, se quiserem, se toparem uma entrevista, para dar outra versão do outro lado também, eu acho que é importante, né? O espaço está aberto. Mais uma vez agradecendo, e vou te pedir para tu mandar um abraço para a galera lá do nosso grupo, BCR Brasil, que com certeza vai curtir muito esse vídeo. Um abraço para o pessoal do grupo do BCR Brasil. É muito bacana fazer parte aí dessa comunidade. Eu estou olhando aqui o pessoal falando, tem uma enquete lá rolando. Não vou falar aqui para não datar o programa, mas é muito legal fazer parte daquele grupo. Tem discussões bacanas lá e que o respeito continue todo dia. É isso aí, Bandeira. Agora aquele desafio que nós fazemos a todo mundo que participa conosco nas nossas transmissões, né? Eu vou dizer o seguinte: pensou basquetebol em cadeira de rodas? Aí você vai completar, beleza? Mas é o seguinte, eu vou sair de cena e vou deixar com o Marlon Belo. Marlon Belo, manda para ele lá o desafio, Marlon Belo. Fala, Marlon Belo, pensou? Pensou em cadeira de roda? Fala, Madeira! Pensou o BCR Brasil. Pensou o BCR Brasil, um abraço! Falamos com o Diego Madeira, é o cara da palavra fácil, o cara que tem autoridade para falar do basquete cadeira de roda. E vamos ver aí quem vai ser o próximo entrevistado. Tamo junto, Madeira. Pensou o basquetebol em cadeira de roda? Pensou o BCR Brasil. BCR Brasil, um abraço!